Nós saudamos a todos os irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitam. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Vamos ler um trechinho do Evangelho. Abrimos aqui no capítulo 7, o item 11, o orgulho e a humildade, do Espírito Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja com todos, meus queridos amigos. Venho para encorajá-los a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus concede a missão de trazer esclarecimento. Bendito seja pela oportunidade que nos oferece em poder ajudar no adiantamento de vocês. Que os bons espíritos me ajudem, tornando minha palavra compreensível e que me concedam a graça de colocá-la ao alcance de todos. Aos encarnados em dificuldades que procuram a luz, que a vontade de Deus me auxilie a fazê-la brilhar em seus olhos. Do Espírito, então, Lacordaire. Que assim seja. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização com a prece do Dr. Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei um divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam mais físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Convidamos a nossa irmã Vera Mar para palestrar essa noite. Bem-vinda. Boa noite, irmãos, guardados e desencarnados. Hoje seria o nosso irmão Júlio Ribeiro, mas por motivo de força maior ele não pôde comparecer. Então estou aqui para conversar, a respeito do nosso Evangelho, do nosso estudo que nós fazemos todas as terças, todas as quintas e todos os sábados.
Nós estamos trabalhando com o capítulo 26, que é dar de graça o que de graça se recebe. E vamos falar sobre a mediunidade gratuita. É gratuita, não tem acento. Então fala assim, que os médiuns, né, nós hoje médiuns aqui da Casa Espírita e de outras casas, somos como os apóstolos, né, que fazem o trabalho, fazem uso da mediunidade, e que essa mediunidade ela é comum a todas as pessoas. Todos nós temos mediunidade, uns num grau mais elevado, outros num grau menos elevado. Tudo depende da nossa glândula pineal, da nossa glândula pineal, né? Se ela é mais aberta, nós temos mais facilidades com a mediunidade. Se ela é mais fechada, temos menos facilidades. Então, na adolescência, né, a criança, desde que ela nasce até o início da adolescência, ela tem mais facilidade, né, de relacionamento, porque a glândula está aberta. Na adolescência, a glândula começa a fechar. E depois, quando a gente chega na melhor idade, que é depois dos 60 anos lá, a glândula reabre, né? Então, muitas vezes a gente escuta aqui na Casa Espírita assim, mas eu nunca senti nada e agora, de uma hora para outra, eu estou começando a ouvir coisas, a ver coisas. É normal para as pessoas jovens como eu e outros colegas aqui que já passamos dos 60, né? Então isso é uma coisa natural para nós. E o que o capítulo nos diz? Que nós recebemos esse dom de Deus e que nós, mostrando, né, o caminho do bem e conduzindo-nos à fé. Que assim a gente consegue exercitar a nossa fé. E consegue também discernir o bom do mal, o bom do ruim, né? Não recebem a mediunidade para vender palavras que não lhes produzirão, que não lhes pertencem, visto que não são produtos de suas ideias, de seus estudos, de suas pesquisas, de seus trabalhos pessoais. Então, eu não consigo ter a mediunidade baseado apenas no que eu estudei, apenas no que eu li. Não, isso é nato de cada pessoa. Deus quer que o conhecimento chegue a todos. Ele não quer que o mais pobre fique dele privado e possa dizer: não tenho fé, porque não pude pagar, não tive o consolo de receber o encorajamento e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la do objetivo para o qual Deus criou. Então, quem conhece os bons espíritos sabem que eles se afastam das pessoas que são egoístas, orgulhosas, né? Porque quando nós estamos cultivando o orgulho e a vaidade e o egoísmo, nós não conseguimos enxergar o nosso irmão como irmão. Nós enxergamos apenas uma pessoa, uma criatura, né? Então a gente não tem amor. Por mais que diga que ama, a gente não tem amor. Se tem uma pessoa egoísta, ambiciosa, e se o nosso interesse é egoístico, com certeza a gente pode pensar assim: me afastei da Casa Espírita porque os espíritos me mandaram embora. Não, nós nos afastamos da Casa Espírita ou do bom caminho, que pode ser em qualquer outra igreja, a partir do momento que nós mudamos a nossa forma de pensar. Porque não são os espíritos que nos afastam, somos nós que nos afastamos dos bons espíritos e acabamos nos juntando com aquelas legiões de espíritos não tão esclarecidos, porque não existe espírito mau,
Esse espírito mal esclarecido, pouco esclarecido. Porque a partir do momento que ele vai tendo conhecimento, ele vai melhorando. A dona Noêmia, que é uma pessoa que trabalha aqui na casa há mais de 40 anos, ela disse que ela tinha na mesa mediúnica, chegava um espírito que era muito rude. E ele brigava com ela. E aí, aos poucos, ela foi conversando com ele, e várias vezes ele veio até a mesa, até que ela descobriu que ele foi um pirata, que ela foi casada com ele, e que, através do amor, da paciência, ela conseguiu fazer com que ele melhorasse. E ele veio na mesa depois agradecer a ela, né, pelo trabalho que ela teve com ele, de paciência, de amor, que fez com que ele mudasse o pensamento dele e conseguisse evoluir. E que hoje em dia ele se encontra trabalhando, né, em prol dos que estão aqui na Terra. Então, assim, essa experiência da Dona Noêmia faz com que a gente tenha certeza de que nós não estamos aqui por acaso, que não existe acaso, que todos nós estamos por uma razão, que todos nós nos encontramos no dia de hoje por uma razão. Essa razão qual é? Nós melhorarmos. Eu não sou a pessoa mais instruída, não. Mas o que eu faço? Eu leio, eu estudo, eu estou tentando deixar minhas mazelas, tentando deixar os meus defeitos para lá, para que eu possa alcançar um caminho melhor. E isso todos nós podemos fazer. Então, todos nós conseguimos fazer essa evolução. Nós não precisamos ter pressa. A evolução, ela é a passos de formiguinhas, a passos de caranguejo, um para frente, dois para trás. Mas, então, é assim que nós evoluímos. Ninguém está com pressa. Todos nós, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu espaço, cada um tem a sua necessidade. E todos nós vamos chegar à perfeição. Uns antes, outros depois, mas nós vamos. Então, ninguém regride. As pessoas podem ficar estacionadas, mas regredir elas não regridem. Agora, quando nós estamos estacionados, nós estamos acumulando problemas para a próxima encarnação. Porque daí eu terei os meus problemas desta, mais os problemas que virão na próxima, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar no dia de hoje ser melhor, para que eu não sofra tanto numa próxima existência, né? Numa próxima reencarnação. Os espíritos superiores estão sempre à disposição de alguém que os convoque, recompensando com algum tipo de mensagem, né, de acalento. Os espíritos superiores, eles não vêm conversar conosco em troca de dinheiro, de fama, de ouro. Eles não fazem isso, eles não precisam disso. E se nós estamos invocando um espírito que nós queremos saber tal situação, nós estamos correndo o risco de termos um espírito enganador, que ele vai chegar e vai dizer exatamente aquilo que eu quero ouvir. Não é o que é necessário para mim, mas o que eu quero ouvir. Por quê? Porque ele não tem compromisso nenhum, né? Para ele tanto faz. E outra coisa que ele poderia fazer ainda é rir, né? Se divertir às minhas custas. Então lá, me dá os números da Mega Sena. Sabe lá o que vai aparecer do meu lado?
dependendo do que eu estou pensando que eu vou fazer com o dinheiro da Mega Sena. Tá? Porque não é só o fato de ganhar, é o que eu vou fazer com isso que eu vou ganhar, se eu ganhar. Então, muitas vezes, a gente fica, mas meu Deus, mas por que? Só faltou um número, faltou 2 números, por quê? Porque não é para nós. Ou não é naquela hora, porque nós não podemos não estar prontos, né, para administrar uma situação dessas. Porque, assim, ó, a prova mais difícil que tem é a prova da beleza e da riqueza. Porque é muito difícil ser rico ou ser belo e manter os pés na terra. Porque a coisa sobe para a cabeça e as pessoas se perdem, né? Elas se perdem totalmente. Os espíritos inferiores, mentirosos e sem escrúpulos comparecem a esses chamados e estão sempre prontos a responder a tudo que lhe é perguntado, pois eles não possuem nenhum compromisso com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las com seriedade. Deve também ter o cuidado de certificar-se a respeito da natureza da ligação do médium com os seres do mundo espiritual. A primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, o desapego e o mais absoluto desinteresse moral e material. A mediunidade séria jamais poderá ser uma profissão. Nós não podemos ganhar dinheiro com a mediunidade, porque a mediunidade ela é usada para o bem, não para fazer com que as coisas aconteçam, fazer aqueles prognósticos maravilhosos. Não, a mediunidade é uma coisa muito séria. E assim como vem coisas boas, vem coisas tristes, que é para que a gente aprenda a lidar com as boas. Porque muitas vezes a gente só reconhece o quanto nós estávamos bem quando a gente perde aquilo que nós tínhamos. Aí a gente passa a dar valor. A mediunidade, seja usada como profissão, ela é um dom essencial, instável e variável. Ou seja, não depende da minha vontade. A comunicação com o plano espiritual não depende da minha vontade. É como se eu chegasse aqui na casa e dissesse assim: olha, meu primo morreu. E ele deixou um cofre lá em casa e eu quero saber qual é a combinação do cofre. Aí o pessoal se reúne na mesa mediúnica e traz vários números. Não é assim que a coisa funciona. Não é eu posso, no meu interior, querer saber alguma coisa, mas os espíritos, na hora que eles julgarem que seja bom para mim, eles me trarão aquilo que eu estou buscando. E com certeza não será no momento que eu quero. Por quê? Porque o telefone toca de lá para cá. Não sou eu que vou na mesa mediúnica e eu quero receber uma carta do meu pai. E eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. O que eu estou abrindo? Eu estou abrindo espaço para aqueles espíritos levianos virem, inclusive com a letra igualzinha do meu pai, para me enganar. Né? E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou massageando o meu ego, né? Eu recebi uma carta do meu pai que está escrito isso, e aquilo, e o outro, mal sabendo que aquilo foram coisas que eu tinha pensado até, que eu queria que fosse daquela maneira, mas que talvez eu não tenha tido a coragem de falar. Então eu acho que daí um espírito viria e traria tudo isso para mim. Né? Só que daí esse espírito ele não seria sério, pois ela é um dom instável e variável. Depende de como está a conexão do médium com o plano espiritual.
tem que haver afinidade entre os perispíritos. Se não houver afinidade entre os perispíritos, não haverá comunicação, nem desenho, nem escrita, nem falada. Né? Por quê? Porque é como um imã. Se a gente juntar os dois lados positivos, eles vão se repelir. Um precisa ter afinidade com o outro. E a capacidade que a gente adquire, né, de trabalhar numa mesa mediúnica é através do estudo, do trabalho, do aproveitamento daquele estudo que eu estou fazendo, da qualidade das minhas preces, porque não adianta eu ajoelhar todas as noites e fazer uma oração pensando no que eu vou fazer amanhã de manhã. Né? Ou pensando, está ventando na rua, daqui a pouco vai chover, e eu estou no meio da oração. Essa oração não é de coração. Se ela não é de coração, ela não vai para lugar nenhum, ela vai ficar ali onde eu estou. Então, por isso a qualidade da prece é tão importante, tanto quanto a qualidade da fé. Porque a fé nós exercitamos, nós não ganhamos fé. A mediunidade não é uma arte, nem uma habilidade. E por isso não pode se tornar uma profissão. Ela apenas existe com a participação dos espíritos, pois sem eles não haveria mediunidade. A aptidão pode continuar existindo, mas o exercício torna-se impossível. Ou seja, eu continuo tendo a minha habilidade mediúnica, mas eu não consigo prestar serviço. Por quê? Porque se torna impossível. É impossível do bom espírito se comunicar através de mim se eu não estou me comportando como eu deveria. Né? Cuidando dos meus pensamentos, cuidando das minhas palavras, cuidando das minhas ações, cuidando da minha alimentação. Né? Então, é importante. Como disse o nosso irmão Edson lá no fundo, eu sou médium na segunda, eu sou médium na terça, eu sou médium na quarta, eu sou médium na quinta, eu sou médium na sexta, eu sou médium no sábado e eu sou médium no domingo. Né? Eu não posso dizer, hoje eu não sou médium. Amanhã eu posso meter o pé na jaca porque eu não sou médium. Não, gente. Nosso trabalho está aqui. Aquilo que eu estou fazendo fora da casa espírita também conta. E conta, às vezes, muito mais. Porque é muito fácil ser médium na casa espírita. A gente chega aqui, trata todo mundo com carinho, com amor. Mas e quando sai ali na São José? Como é que é a nossa reação? Como é que é o nosso convívio dentro do nosso lar? Com as pessoas que estão lá? Com as pessoas que nos desafiam todos os dias? Né? Como é que é? Como é que a gente vai saber se a gente está sendo uma boa pessoa? A partir dos exemplos que eu trago, não do que eu digo. Porque o que eu digo é muito fácil. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não pode ser assim. Nós temos que ter consciência. Não existe um único médium no mundo que possa garantir a obtenção de uma manifestação espírita em um determinado momento. Não tem como eu garantir. Explorar a mediunidade é fazer uso de algo sobre o qual não se tem domínio. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Ainda há mais. Não é de si próprio que o explorador faz uso, e sim dos espíritos que já desencarnaram e cuja cooperação ele coloca à venda. Essa ideia repugna instintivamente. Foi o abuso desse intercâmbio explorado pelos impostores, pela ignorância e pela crença dos supersticiosos que levou Moisés a proibir a exploração da mediunidade. Por quê? Porque lá na época de Moisés, qualquer coisa que eles fossem fazer, eles consultavam os espíritos.
né? Então, o que Moisés fez? Ele proibiu que se fizesse isso. Para quê? Para que as pessoas começassem a andar pelos pés delas e não pelos pés de outras pessoas. Porque quem garante que aquela mediunidade, aquele espírito que estava sendo consultado era realmente aquele espírito que eles estavam evocando? Então Moisés terminou com isso, ele proibiu. O Espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, lançou esse tipo de exploração ao descrédito. Assim, elevou a mediunidade à categoria de missão. Então, é uma missão que nós temos de levar da melhor forma possível a nossa mediunidade, exercitando para que ela possa evoluir, para que nós possamos evoluir com ela e que possamos utilizá-la para o bem, para o próximo. E o próximo muitas vezes é nós mesmos. Porque quem é a pessoa mais próxima de mim? Eu mesmo. Quem é a pessoa que primeiro escuta o que eu falo? Eu. Né? Quem é a pessoa que mais se prejudica com o que eu faço? Eu. Então eu estou sempre na frente. Assim como eu devo me amar, eu devo me repreender, para que eu não faça besteiras, para que essas besteiras não venham depois pesar nos meus ombros. A mediunidade é uma missão sagrada que deve ser praticada com muita dignidade. Se existe um tipo de mediunidade que deve ser tratada ainda de maneira mais séria, é a mediunidade de cura. Pois o médico oferece o fruto de seus estudos. Né? O médico lá ensina, estuda por vários anos, faz residência, faz doutorado, faz pós-doutorado, faz PhD, faz um monte de cursos para que ele possa tratar do nosso corpo físico. E o magnetizador, que é o nosso médium de cura, ele utiliza o próprio fluido dele. E por vezes até a saúde dele, para que ele possa restaurar a nossa saúde, a saúde da pessoa que está precisando dele. Portanto, ambos podem cobrar por sua atividade. O médium curador, por transmitir fluidos salutares de bons espíritos, não tem o direito de cobrar. Jesus e os apóstolos, embora pobres, nada cobravam pelas curas que realizavam. Aquele que não tem do que viver, que procure recursos em outra atividade, menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastarão daqueles que fizerem da mediunidade um meio de subir na vida. Então, uma vez eu estava numa fila e tinha umas pessoas lá que eles faziam trabalhos de cura e várias coisas. E estavam umas 3 pessoas assim numa conversa muito animada, né? E eu estava atrás dessas pessoas. E aí ele disse assim, um disse, né? Vem me procurar, eu peço isso, daí eu faço um trabalho bem bonito e largo lá em algum lugar. Daí o outro, que queria também uma coisa mais ou menos parecida, eu peço a mesma coisa, e aí eu já larguei o primeiro, ele vai lá, passa lá e enxerga o dele. Aí vem o terceiro, e também que é uma coisa mais ou menos parecida, eu peço a mesma coisa, ele passa por lá e está lá o trabalho feito. E eu fiquei pensando, né, com meus botões, eu já estava aqui na casa espírita, fiquei pensando com meus botões, olha o que essa pessoa está arrumando para a vida dela numa próxima encarnação. Por que ela está fazendo? Ela está mexendo com a mentalidade, com o sentimento das pessoas. E a gente espera assim, que Deus tenha misericórdia. Por quê? Porque o futuro a gente
não sabe. Nós hoje estamos montando o nosso futuro. O meu presente eu montei ontem. Se ontem não foi uma maravilha, com certeza o meu presente não será uma maravilha. E se eu não trabalhar hoje, amanhã não será uma maravilha também. Porque é como aquela história da colheita. Se eu planto, eu colho. Se eu planto ervas daninhas, eu vou colher ervas daninhas. Se eu compro sementes de melão e eu quero que nasça abacaxi, não vai nascer abacaxi, vai nascer melão. Porque foi aquilo que eu plantei. E uma coisa assim, ó, a gente pode ter certeza. O plantio é livre. A gente pode semear para todos os lados, tudo que a gente quiser, mas a colheita é obrigatória. Nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos, tudo que nós semeamos. Se eu semeei tempestade, eu vou colher tempestades. Se eu semeei o amor, eu vou colher o amor. Então que a gente possa hoje acordar, mudar o nosso pensamento, mudar nossas atitudes, não mudar da água para o vinho, não é isso. A cada dia um pouquinho, para que a gente possa, no futuro, estar bem, numa situação bem melhor do que nós estamos hoje. Que a gente não tenha tanto sofrimento sobre a nossa terra, que possamos todos nós passarmos para um mundo de regeneração, que é onde o bem prevalece, porque onde nós estamos é um mundo de expiações, onde o mal prevalece. E para fazer o mal, basta nós pensarmos. Para fazer o bem, nós temos que movimentar as nossas energias, que possamos todos os dias de nossas vidas plantar o amor, plantar o bem, plantar a misericórdia, plantar a empatia, plantar coisas boas, coisas que encham o nosso coração, para que possamos depois, mais adiante, colher as flores e os frutos do que nós estamos hoje plantando. Sejamos conscientes, tenhamos a nossa terra fértil, busquemos o conhecimento, busquemos o nosso progresso, para que a gente possa cada vez evoluir mais, cada vez galgar degraus mais altos. Ó, está piscando a luzinha verde, 2 minutos. Então assim, pessoal, vamos mandar muitas energias positivas lá para o Júlio Ribeiro, né? Que ele vença essa situação que ele está passando lá com o familiar dele, que o Papai do Céu e Jesus possam amparar ele e a família dele, e possam nos amparar também, que possamos levar daqui todas as energias boas, salutares que aqui hoje estiveram. Muito obrigada a todos, agradeço a paciência e o ouvido de vocês. Boa noite. Agradecemos as ótimas palavras da nossa irmã, os ensinamentos, e que nós possamos exercitar no nosso dia a dia. Aos médiuns, já liberamos para as suas salas de trabalho. Irmãos com as fichas azuis e rosa do passe magnético e do isolado podem se dirigir à sua sala de tratamento. Os irmãos com as fichas vermelhas do atendimento fraterno permaneçam no salão para receberem o passe. Após o encerramento, nós chamaremos para o atendimento.
Elevemos então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nessa prece de encerramento, para que possamos receber as energias dos irmãos espirituais com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa puríssima imagem. Que assim seja. Os irmãos com as fichas vermelhas podem se dirigir à sala do atendimento fraterno. Aos demais, desejamos uma boa noite e que sigam para suas casas com o coração cheio de bênçãos.